Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Boa tarde, 12h03, edição do Terra em Terra, informativo regional na antena da sua rádio Ondas Lima, edição de segunda-feira, 7 de janeiro. Uma jovem de 23 anos, natural da freguesia de São Pedro da Torre, concelho de Valença, enfrenta uma batalha contra um tumor maligno. Rosalina Assunção, carinhosamente tratada por Lina, sofre de um tumor maligno, glioblastoma multiforme grau 4. No serviço público foi-lhe recusado um tratamento que pode ajudar à cura, talvez por ser demasiado dispendioso. Assim, amigos e família juntaram-se para recolher verbas para um tratamento que existe no Hospital CUF, na cidade do Porto, a imunoterapia com anticorpos. Este é um tratamento muito caro, custa 6.000 euros por sessão, sendo que a Lina precisa de uma sessão a cada 15 dias durante os próximos 6 meses. A doença da jovem foi descoberta em maio, depois de um desmaio. Visto que o Estado recusou a Lina o tratamento de imunoterapia com anticorpos, a única solução é mesmo pagar o tratamento no privado. Neste momento, a Lina está em casa, onde vive com a mãe, mas encontra-se muito debilitada. Para quem quiser juntar-se a esta causa, foi aberta uma conta solidária em nome de Rosalina Assunção Couto Paredinha na Caixa Geral de Depósitos. Poderá ainda associar-se a este movimento através do Facebook em www.facebook.com/SOSLina. A fatura dos combustíveis volta a subir e a encarecer também esta semana. Fontes do setor sondadas apontam para uma subida do preço para ambos os produtos, com uma ligeira acentuação nas gasolinas. A contribuir para este agravamento de preços estão vários fatores. As cotações da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais aumentaram mais de 3% e 1,3% respectivamente, segundo dados da Bloomberg. Ainda a pressionar está o facto do euro registrar uma perda semanal de mais de 1,5% face à nota verde, o que agrava os efeitos da subida dos preços dos combustíveis para os consumidores europeus, dado que a matéria-prima é negociada em dólares. Dados da Comissão Europeia mostram que os preços praticados em Portugal são dos mais altos da Europa e, de acordo com o último relatório da Autoridade da Concorrência, o consumo de combustíveis rodoviários tem sido bastante afetado pelo contexto económico, tendo recuado 13,1% no terceiro trimestre de 2012. Os 4 examinadores de condução de Vila Verde, que foram detidos por receberem milhares de euros para deixar os alunos passarem nos exames teóricos e práticos, foram afastados de funções pela Associação Nacional de Industriais das Escolas de Condução Automóvel de Vila Verde. O juiz de instrução do Tribunal de Braga não exigiu a suspensão de funções dos detidos a quando da aplicação das medidas de coação, mas a ANIEC entendeu que, durante o decorrer do processo, aqueles deveriam ser afastados os cargos que exerciam. Durante o primeiro interrogatório, o Procurador do Ministério Público tinha já pedido a suspensão dos examinadores por entender que existia o perigo de continuação da atividade criminosa. O magistrado judicial apenas obrigou os detidos a apresentarem semanalmente às autoridades. Os examinadores arrecadaram mais de 200.000 euros com o esquema, para além de receberem dinheiro dos alunos pelas provas práticas, recebiam também pelas teóricas. Neste caso, também terá havido a intervenção dos instrutores das escolas de condução. Entravam previamente nas salas onde se realizavam os exames de código, tendo acesso às provas. Depois, através de sinais, indicavam aos alunos quais eram as respostas corretas. Os queixosos acusaram para já como envolvidas no esquema a Escola Galo em Barcelos, a Escola Mariano nas Taipas e uma outra em Vila Verde. Tal como foi noticiado, para além dos 4 detidos pela Polícia Judiciária, outros 2 examinadores foram constituídos arguidos. Em causa estarão mais 600 cartas de condução que poderão ter de ser repetidas. A Associação Nacional de Industriais das Escolas de Condução Automóvel defende que os exames de condução devem ser feitos sem examinador e em ambiente fechado para garantir uma avaliação criteriosa, isenta, exigente e tecnicamente irrepreensível. Na página oficial na internet, o Presidente Fernando Santos garante que a ANIEC já apresentou aquela proposta de alteração à forma como atualmente correm os exames de condução. O candidato a condutor faria um determinado percurso sozinho, sem interferência de um examinador e do instrutor, mostrando assim os seus conhecimentos de condução e das normas de circulação rodoviária. O objetivo é acabar com situações de eventual corrupção na realização dos exames, como a que levou a atenção na sexta-feira dos 4 examinadores do Centro Privado de Exames de Vila Verde, propriedade da ANIEC. Na sequência de uma investigação que decorre há 2 anos, a Polícia Judiciária de Braga teve 4 examinadores por suspeita de corrupção, por alegadamente facilitar os exames em troco de quantias que poderiam variar entre os 200 e os 1.500 euros, mas que em alguns casos poderiam ascender a 3.000. Buscas às casas daqueles examinadores levaram à apreensão de cerca de 200.000 euros. Os detidos foram presentes a tribunal, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência. A Polícia Judiciária constituiu mais 2 arguidos, mas a investigação ainda vai continuar.
O Jornal de Notícias escreve na sua edição de hoje que já deixaram de circular 245 mil automóveis nas autoestradas nacionais. Foi este o número de carros a menos contabilizado diariamente durante o mês de setembro, em comparação com um período idêntico de 2011, de acordo com o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. O decréscimo é generalizado, uma quebra em setembro de 15,7%, observando agosto menos 14,4%. Os portugueses estão a evitar as autoestradas e, mais do que isso, optam por manter os carros estacionados. Segundo o Jornal de Notícias, a fuga de condutores penalizou sobretudo as ex-scoot, provando a relação crise e corte no tráfego. Desde 8 de dezembro de 2011, as estradas sem custos para o utilizador começaram a pagar-se. A crise provoca a acentuada quebra de tráfego, com as autoestradas a perderem 245 mil carros por dia. As ex-scoots vaziam com o desaparecimento de cerca de 50% dos veículos. A grande maioria dos concelhos do Minho registrou em 2011 o número de falecimentos superior aos nascimentos. Da totalidade dos 24 concelhos que integram os distritos de Braga e Viana do Castelo, apenas 6 contrariam a tendência geral e viram a respectiva população a crescer. Mas apesar de constituírem a minoria, a relação da respectiva natalidade foi suficiente para traçar um rumo diferente ao movimento da população, que registrou um pequeno crescimento. Decorre até ao próximo dia 10 de janeiro a quarta fase de candidaturas ao programa Porta 65 Jovem. O programa Porta 65 Jovem é um programa que apoia o arrendamento de habitação para residência permanente por parte dos jovens, atribuindo uma percentagem de valor da renda como subvenção mensal. Podem concorrer todos os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. No caso de casais jovens, um dos elementos pode ter até 32 anos, e ainda os jovens em coabitação, sendo beneficiadas as candidaturas que englobem menores e pessoas com deficiência. As candidaturas têm de ser feitas online e os candidatos devem ter em atenção o preenchimento dos rendimentos com base na declaração de IRS do ano anterior. A operação de desassoreamento e limpeza do fundo dos rios e barras do Portinho de Vila Praia de Âncora em Caminha já se iniciou, depois de anos de reivindicações de muitos pescadores terem desistido até da atividade. A última dragagem foi feita há 4 anos, mas nos últimos 2 a situação ficou muito má, com a barra totalmente assoreada. Em 2010 tínhamos 31 embarcações e hoje são cerca de 20, e a maior parte dos mais novos emigraram, explicou Vasco Presa, presidente da Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora. A limpeza do Portinho foi considerada uma prioridade pela Secretaria de Estado do Mar, pelo facto da situação atual condicionar a atividade pescatória. Nesse sentido, a Comissão Política Distrital do PST de Viana do Castelo congratula-se com o início dos trabalhos de assoreamento do Portinho de Vila Praia de Âncora. Trata-se de uma empreitada que representa um investimento de cerca de 800 mil euros e que há muitos anos vinha sendo reivindicada pela população local e pelos pescadores, e que o atual Governo veio agora dar resposta. A resolução desta situação, que se encontrava encravada há muitos anos, contou desde a campanha eleitoral com o empenho dos deputados do PST eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, que desenvolveram todos os esforços para que este anseio viesse a ser finalizado e concretizado. Pode ler-se numa nota enviada à imprensa: com esta empreitada reestruturação e consolidação do esporão da Pedra Alta, conhecido como Portinho de Vila Praia de Âncora, aumenta a segurança de uma comunidade com cerca de 100 famílias dependentes da pesca artesanal, e ficam criadas condições favoráveis ao desenvolvimento da economia local. Recorde-se que em 2012 o forte assoreamento e a existência de um rochedo à entrada da barra provocaram pelo menos 4 acidentes. Quanto ao Portinho de Castelo de Neiva, os social-democratas adiantam que a situação está agora dependente da assinatura de um protocolo entre o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos e o programa Polis Litoral Norte. A nova Comissão Política, Conselhia e Mesa do Plenário da JST de Viana do Castelo tomaram posse cerca de um mês após a eleição dos dirigentes concelhos da JST de Viana do Castelo. A cerimónia decorreu na estalagem Melo Alvim, no centro da cidade de Viana do Castelo, no final do ano. No que diz respeito à presença de militantes, simpatizantes que decidiram associar também ao, destaca-se a presença de ex-dirigentes da JST de Viana do Castelo e ainda de dirigentes do PST distrital e concelhio da mesma cidade, a que se juntaram também dirigentes de outras concelhias, como foi o caso de Ponta Bar, Carcos Valdevez, Caminha e Ponte Lima. A cerimónia foi presidida pelo presidente da mesa do plenário, reeleito, e como Eduardo Martins, também presidente da JST Regional do Alto Minho, e acompanhado pelo representante da JST Nacional, João Marques. Para além da intervenção de abertura do presidente da mesa do plenário, vêm intervenções do deputado e presidente do PST Distrital de Viana, Eduardo Teixeira, do representante do PST Conselheiro de Viana do Castelo, Natália Cunha, e João Marques, que veio em representação do recém-eleito presidente da JST Nacional, Hugo Soares, e finalmente o presidente da Comissão Política de Secção da J de Viana, Adolfo Jacomo Manso, encerrando assim também o período de intervenções.
No que diz respeito também a destaques, no que diz respeito à JST, diz que irá ter a capacidade de escolher os melhores e captar novos votos de outros vienenses, irá apresentar propostas de mudança e de tornar anos de despesismo público e recorrente do PS Concelhio, construído também ao longo dos próximos meses as condições essenciais para haver também responsabilidade de presidir a Câmara Municipal de Viana do Castelo, afirmou Adolfo Manso. Disse ainda que nestes 2 anos que tem estado à frente da JST, tem tido vários desafios e objetivos, sendo um deles voltar a falar a linguagem dos jovens e com eles revitalizar a estrutura, criar também desta forma uma onda laranja fundamental ao sucesso das novas gerações. Nas palavras do jovem presidente, inicia-se o caminho do rumo ao futuro de Viana do Castelo para vencer 2013. Pode ler-se também a nota enviada à imprensa. O município de Ponte de Lima aprovou a renovação de um conjunto de protocolos de colaboração com as associações culturais do concelho, no sentido de que estas, de forma descentralizada, desenvolvam ao longo do ano 2013 um conjunto de eventos culturais no concelho de Ponte de Lima, como destaca o presidente do município, Vítor Mendes. A Câmara também aprovou a minuta de protocolos com várias associações do nosso concelho, nomeadamente com a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, o grupo de teatro da Associação Unhas do Diabo, o grupo de teatro da Casa do Povo de São Julião de Freixo, o grupo de teatro de animação cultural do bairro e também o grupo de teatro Dupla Face, em que o objetivo é a Câmara comparticipar financeiramente as atividades destas instituições e, em contrapartida, estas mesmas associações promoverem um conjunto de espetáculos descentralizados por várias freguesias do nosso concelho, numa política que nós temos implementado e com enorme sucesso de descentralização, sempre que possível, de um conjunto de iniciativas culturais de muita qualidade. O Rally de Barcelos, que já conheceu 4 edições consecutivas, foi suspenso pela Câmara Local devido a dificuldades económico-financeiras, segundo comunicado publicado na página da internet do município. De acordo com o comunicado, a autarquia não tem condições para assegurar os 38 mil euros do contrato de desenvolvimento esportivo estabelecido com o Clube Automóvel do Minho e todos os custos indiretos associados à realização da prova. Acrescenta que em edições anteriores, parte substancial do financiamento do Rally foi assegurado pelo patrocínio de empresas, mas neste momento as empresas também passam por dificuldades financeiras que importa ter em conta. O município sublinha que todos os indicadores apontam para um agravamento da situação económico-financeira durante o ano 2013, com repercussões ao nível das receitas das autarquias, das empresas e dos portugueses em geral. Este agravamento faz prever um aumento de outras necessidades com o apoio social, para as quais será imperioso dar resposta pronta. Por isso decidiu suspender o Rally, contando poder retomar a prova logo que disponha das necessárias condições financeiras. O executivo liderado por Miguel Costa Gomes afirma que atribui ao Rally de Barcelos uma grande importância e que sempre o apoiou, tornando numa das provas de referência no panorama do desporto automóvel nacional, com grande adesão do público e também dos melhores pilotos a nível nacional. No capítulo desportivo, acrescente-se também que se realizou sábado a 13ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Hóquei Patins, com os seguintes resultados: Oliveirense 7, Candelária 5, Benfica 4, Futebol Clube do Porto 6, Turquel 4, Sporting 4, Tigres 6, Câmara 3, Hóquei de Braga 4, Académico de Espinho 4, Gulpilhares 2, Valongo 10, Passo de Arcos 5, Hóquei de Barcelos 3, Física 9, Limianos 1. Paulo Machado, técnico do Limianos, diz que o favoritismo pertencia já à equipa da Física, contudo acha o resultado extremamente desnivelado e que também a arbitragem teve aqui influência no resultado final. Ora bem, o resultado foi francamente negativo. É evidente que nós tínhamos expectativas relativamente a este jogo para fazer um bom resultado, o que não se veio verificar. O que para mim aconteceu foi que fizemos 17 minutos até relativamente bons. Depois a Física começou a pressionar e nós não conseguimos encontrar soluções para contornar o sistema de jogo da Física. E, portanto, também aliado ao facto de termos sofrido algumas penalizações com cartões azuis e penaltis e livros diretos, que na minha ótica não existiram, mas pronto, é com isto que nós temos que viver, com as coisas boas e as coisas más do hóquei, não é? Mas, como é óbvio, não desculpa o facto de termos feito e não termos tido soluções para contornar a situação em quando a Física Torres nos começou a pressionar. É óbvio.
Agora, na próxima jornada, vem aí o Hóquei de Braga, um velho rival conhecido. Como é que vai preparar a estratégia aqui no Municipal de Ponte Lima? O Braga sofreu alterações, recebeu 2 reforços, penso que estará mais forte. Nós vamos procurar, portanto, manter o estilo de jogo que nós temos, de acordo com o plantel que temos. É óbvio que temos que alterar alguns aspectos em termos ofensivos e em termos defensivos para ver se conseguimos simplificar processos e portanto, abreviá-los também. A equipa tem alguma dificuldade em termos de controle para o futebol e, portanto, vamos tentar, ao longo da semana, trabalhar esses aspectos e consolidar outros para ver o que conseguimos fazer contra o Braga. É óbvio que queremos ganhar o jogo, temos a ambição de ganhar o jogo, penso que podemos fazer um resultado engraçado. Lidera o Futebol Clube do Porto com 34 pontos, segundo é o Benfica com 32, terceiro é o Valongo com 29, 15º é o Limianos com 7 pontos. Próxima jornada, sábado, a 14ª, com jogos Candelária e Paço de Arcos, Futebol Clube do Porto Oliveirense, Sporting Benfica, Câmara Turquel, Académico de Espinho Tigres, Limianos Braga, Valongo Física e Barcelos Golpilhares. Na segunda Divisão Nacional, Zona Norte, disputou-se também a 13ª jornada, com os seguintes resultados: Póvoa 1, Juventude de Viana 8, Juventude Bacense 6, Infante Sagres 5, Sobreira 3, Carvalhos 3, Ribadave Marítimo joga-se no próximo dia 7 de abril, Paço de Rei 2, São Joanense 6, Lavra 10, Marco 8, Escola Livre das Meias 7, Famalicense 0, Voga 5, Académico da Feira 0. Lidera a São Joanense com 31 pontos, segundo é o Carvalhos com 30, terceiro é a Juventude de Viana também com 30 pontos. Próxima jornada sábado é a 14ª, com jogos Voga Juventude de Viana, Infante Sagres Póvoa, Carvalhos Juventude Pacense, Marítimo Sobreira, São Joanense Ribadave, Marco, Paço de Rei, Famalicense Lavra e Académica da Feira, Escola Livre das Meias. No futebol, 14ª jornada do Nacional da 2ª Divisão Zona Norte, disputou-se este final de semana. Destaque então para os resultados de ontem: Chaves 1, Gondomar 1, Joana 3, Boa Vista 2, Famalicão 1, Amarante 2, Vilaverdense 2, Varzim 1, Vizela 4, Tirsense 0, Padroense 1, Infesta 2, Mirandela 1, Faf 1 e Limianos 0, Ribeirão 0. Jogo disputado sábado. Carlos Cunha diz que o resultado é justo, mas que houve 2 partes distintas nesta partida. Um jogo com 2 partes distintas. A primeira parte, o Ribeirão esteve melhor que nós. Nós não conseguimos, em termos ofensivos, encontrar-nos no jogo do que eram as necessidades para podermos controlar o jogo. Na segunda parte, melhoramos, conseguimos ser nós a mandar no jogo, conseguimos chegar à baliza do adversário com perigo e que teve algumas situações que podemos ter convertido em golo. Até dando todo o contexto e a forma como o jogo decorreu, acho que o empate se aceita. Se houvesse um vencedor, acho que devíamos ser nós. No entanto, não podemos esquecer que o Ribeirão é uma excelente equipa e por isso acho que o resultado ajusta-se àquilo que aconteceu no Cruzeiro no sábado passado. Agora, a próxima jornada leva o Limianos até ao terreno do FAF, uma equipa que está também a tentar chegar aos lugares cimeiros da tabela classificativa. Como é que então vai preparar este jogo? O FAF é mais uma boa equipa de campeonato. O FAF fez um investimento forte para estar nos lugares de cima da tabela. Começou de baixo, mas está a começar a ir de encontro ao real valor da equipa, já está muito perto de nós. E por isso esperamos um jogo difícil. Nós sabemos isso, no entanto vamos dentro do que são os nossos princípios, preparar a equipa de forma concentrada e com uma atitude forte, em termos competitivos, para podermos em face fazer um bom jogo e trazer pontos e, se possível, ganhar. Próxima jornada, 15ª, com jogos Gondomar, Joane, Boa Vista, Famalicão, Amarante, Vilaverdense, Varzim, Vizela, Tirsense, Padroense, Infesta, Mirandela, Faf, Limianos e Ribeirão Chaves. Lidera o Mirandela com 30 pontos, segundo é o Ribeirão com 25, terceiro é o Vizela com 24, quarto é o Limianos com 23 pontos. Na terceira Divisão Nacional Série A disputou-se igualmente a jornada 13, com os jogos Merlinense 1, Vianense 1, Bragança 6, Monção 2, Maria da Fonte 1, Melgacense 0, Taipa
Taipas 1, Santa Maria 0, Ponta Barca 2, Esposende 3, Ronfe 2, Marinhas 1. Próxima jornada 14, com jogos Monção, Vianense, um derby regional, Melgacense, Bragança, Santa Maria, Maria da Fonte, Esposende, Taipas, Marinhas, Ponta Barca e Ronfe Merlinense. Lidera o Bragança com 30 pontos, segundo é o Ronfe com 27, terceiro é o Vianense com 24 pontos. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Viana do Castelo, disputou-se ontem a 14ª jornada, com os seguintes fechos: Neves 1, Correlhã 0. Paulo Vieira, técnico do Correlhã, diz que o jogo foi bem disputado, apenas a equipa não se adaptou ao terreno de jogo. Foi um jogo difícil, um candidato à subida, que tem objetivos para subir divisão, mas foi um jogo que houve situações de golo de ambas as partes, e a vitória tanto podia cair para a Correlhã como para o Neves, mas foi para o Neves, infelizmente para nós. Mas o nosso maior adversário foi o campo, que encontrava-se em mau estado e não conseguimos adaptar-nos da melhor forma ao terreno de jogo. A Correlhã gosta de jogar um futebol apoiado e ser rápido a sair para o ataque, e aí dificultou-nos o nosso jogo. O Neves foi a equipa que melhor adaptou-se e por isso foi premiada com a vitória. Parabéns ao Neves pela vitória, mas a Correlhã ia lá mesmo para pontuar, mas não conseguimos. Só temos é que ver para o próximo jogo, durante a semana, trabalhar para conseguir já no próximo jogo os 3 pontos. Precisamente, o Linhenses é uma equipa que está a tentar agora redimir-se no mau início do campeonato. Como é que vai preparar então a recepção ao Linhenses na Correlhã? Pois, o Linhenses também perdeu na sua casa, também contra uma grande equipa, o Coura. Vai ser um jogo difícil para nós. O Linhenses também precisa de pontos, tem um treinador experiente, vai querer pontuar na Correlhã, mas nós vamos preparar-nos da melhor forma para nos apresentarmos em condições de vencer o jogo, pois só a vitória nos interessa, porque estamos jogando na nossa casa e como nós também vimos uma derrota, também precisamos urgentemente de 3 pontos, não é uma vitória. Jogou sendo Linhenses 0, Corense 2, Cerveira 2, Moreira do Lima 0. Adriano Matos diz mesmo que a sua equipa perdeu apenas por um erro cometido que deu origem a um penalti. Sim, a verdade é que era um jogo, como nós prevíamos, difícil. Tornámos-o difícil por culpa própria, porque ontem sabíamos que íamos afrontar uma equipa forte, que era um dos líderes deste campeonato. Nós entramos muito bem. Conseguimos ter, principalmente na primeira parte, a maior parte do domínio do jogo. Onde tivemos a primeira situação de golo criada por nós, que poderíamos ter feito 1-0. Infelizmente, a bola vai à barra e não entrou. E depois num lance onde, por culpa própria, como temos uma grande penalidade infantile, e naturalmente que nós sabíamos que era extremamente importante não cometermos erros, porque os jogos hoje definem-se muitas vezes pelos erros cometidos. E nós cometemos um erro que permitiu o adversário chegar à vantagem e acabamos por ir perto do intervalo, acabamos por ir em desvantagem para o intervalo. Na segunda parte, naturalmente que nós tínhamos consciência que estávamos uma equipa muito, muito serena, muito bem organizada, poderíamos conseguir algo de positivo. E na altura que estávamos por cima do jogo e tentámos arriscar para chegar ao empate, acabámos por levar o segundo golo, que digamos assim, que deitou tudo por terra aquilo que nós tínhamos planeado para podermos atacar um resultado positivo, mas contudo temos que estar satisfeitos porque fizemos uma boa partida, apenas cometemos o erro da grande penalidade que deitou tudo aquilo que nós tínhamos planeado para podermos alcançar um resultado positivo, mas enfim, aconteceu aquilo que não deveria ter acontecido, que tem sido uma das condicionantes desta equipa, que tem cometido alguns erros, infelizmente, no lance de bola parada. Temos sofrido bastantes golos. Naturalmente que temos que trabalhar muito nesse aspecto para que no futuro possamos estar melhores nesse sentido. Adriano, agora vem aí mais um gigante, é o Valenciano, mais um candidato que numa recepção no campo de Moreira. Como é que vai preparar então a estratégia? Sim, como eu tinha já na abordagem neste jogo, sabíamos que nós, a partir da 7ª, 8ª jornada, tínhamos um campeonato extremamente difícil, com as equipas ditas candidatas aos lugares cimeiros. Nós tínhamos a consciência disso, e na abordagem neste jogo, tinha dito que tínhamos o Cerveira e o Valenciano como 2 fortes candidatos. E naturalmente temos um jogo
especial, porque acabámos a primeira volta, apesar de termos perdido ontem, nós continuamos dentro do nosso objetivo. E naturalmente que se conseguirmos, e tudo iremos fazer, porque jogando na nossa casa, acho que temos condições, e os jogadores estiverem organizados como estivemos no jogo de ontem, nós podemos surpreender o Valenciano. Sabemos que é uma equipa muito experiente, uma equipa com valores individuais muito bons, mas pronto, nós na nossa casa temos que mandar nós, temos que assumir o jogo, e evidentemente que vamos lutar tudo para levar de vencida, porque vai ser um campeonato difícil, estão equipas ali muito aproximadas em termos pontuais, e naturalmente que nós, se quisermos garantir a manutenção o mais rapidamente possível, não podemos perder pontos em casa, e naturalmente que o próximo jogo contra o Valenciano, sabendo que é um adversário forte, que é candidato, é favorito, mas vai ter uma equipa pela frente que tudo irá fazer para conquistar os 3 pontos, porque nós, jogando em casa, temos obrigação de assumir o jogo e trabalhar da forma séria e digna para poder levar a vencer esta difícil equipa do Valenciano, e espero que os adeptos continuem a acreditar naquilo que temos vindo a fazer até aqui, e com o apoio deles seremos mais fortes, o 12º jogador, seremos mais fortes para podermos levar de vencida esta equipa do Valenciano. Jogou-se ainda o Valenciano 3, Vila Faria 1, Vitorino de Piães 3, Campos 2. Luís Lima, técnico do Vitorino de Piães, diz que a vitória assenta bem à sua equipa e é já quinto na tabela classificativa. Ainda falta um jogo para acabar a primeira volta, e tudo vamos fazer para tentarmos acabar a primeira volta em grande nível, que foi o que temos feito até este momento. Mas quanto ao jogo, foi um jogo extremamente difícil, com a primeira parte do Vitorino de Piães muito forte. Notei um pouco falta de adaptação ao sintético da equipe do Campos. Uma primeira parte do Campos a treinar no sintético na primeira parte, e depois na segunda parte adaptou-se melhor e conseguiu vir para cima de nós, conseguiu chegar ao empate. Nós nunca baixámos os braços e conseguimos fazer o 3-2 a 4 horas do fim, e depois foi gerir um pouco o resultado, e a vitória assenta perfeitamente ao Vitorino de Piães, até porque pelas oportunidades que tivemos, falhámos uma série delas. A vitória está mais que bem entregue. Luís, agora vem aí uma deslocação ao terreno de Vila Faria. Vila Faria que precisa de pontos, está naquela situação aflitiva. Como é que vai preparar esta deslocação? É mais um jogo. São todos os jogos importantes, tanto jogar com quem está para lutar para descer como quem está a lutar para subir. São todos jogos extremamente difíceis. É um sintético que nós não nos temos adaptado muito bem, mas até podemos jogar um pouco com o último jogo que fizemos no pelado, que ganhámos em Vila Franca, e por isso vamos fazer também para ganhar em Vila Faria, que é extremamente importante. A jornada completou-se com o Paço 1, Vila Franca 0 e o Távora 2, Bertiandos 0. Guilherme Brito, técnico do Bertiandos, diz mesmo que o jogo até esteve equilibrado apenas em 2 minutos, tudo se desmoronou por mão do árbitro, mas tudo é possível agora no período de descanso. Não, de facto é uma equipa complicada. O Távora é uma equipa muito experiente na divisão de honra, muito bem orientada por uma pessoa que, para além de ter sido meu treinador, é um grande amigo, que é o Márcio, que tem feito um trabalho fantástico também no Távora, à semelhança do que já tinha feito na Correlhá. Mas nós encaramos o jogo como se fôssemos defrontar um adversário direto, que é o caso, e fomos lá e assumimos de alguma forma a nossa responsabilidade de querer trazer pontos para Bertiandos, para aumentarmos a nossa posição na tabela classificativa. Acabámos por trabalhar, fomos muito sérios na forma como abordámos o jogo. Tivemos dinâmica, tivemos vontade, tivemos atitude. Aquilo que eu critiquei na semana passada aos meus jogadores, que foi a falta de atitude e a falta de vontade, ontem tiveram presente toda essa dinâmica, que digamos assim, que tem a ver com o espírito de sacrifício, tem a ver com a entrega, tiveram uma abordagem ao jogo fantástica. Fomos penalizados porque infelizmente estava 0-0 até aos 70 minutos, e houve ali um problemazinho em termos disciplinares que eu considero que o árbitro equivocou-se em 2 lances.
expulsou um jogador da casa por segundo amarelo quando deu-me a entender que não tinha conhecimento que ele já tinha anteriormente levado um cartão amarelo e que evitou a expulsão desse adversário. Ficámos em superioridade numérica, mas eu e mais gente percebeu-se que o árbitro percebeu que cometeu um erro, ou no entender dele cometeu um erro, para mim, se é simulação tem que dar amarelo, foi aquilo que ele fez, mas entendeu que cometeu um erro. E erro apagou com outro erro, logo a seguir expulsou um jogador do Bertianos com uma falta banalíssima, quando passaram 2 minutos, nem sequer 2 minutos da nossa superioridade. E passado 1 minuto de sofrermos essa expulsão, sofremos 1-0. Quer dizer, isto foi muita transformação num curto espaço de tempo. Continuámos a procurar o gol como até aí tínhamos feito. Tivemos oportunidades anteriormente com o 0-0, tivemos oportunidades de empatar por diversas vezes. E depois o 2-0 chega nos 93 minutos ou 92 minutos. Acho que foi uma excelente exibição, mais uma por parte do Bertianos. Demonstrou de facto que o lugar que ocupa não é o lugar que nós merecemos e vamos lutar contra isso rapidamente e vamos mudar essa posição rapidamente. Considero que o resultado mais justo teria sido um resultado com um empate, no mínimo um empate com golos para as duas equipas. Acho que era merecido por aquilo que nós fizemos e também merecido por aquilo que o Távora fez. Portanto, não fiquei muito satisfeito com este resultado, fiquei satisfeito com a exibição, mas infelizmente eu acho que não por tanta capacidade do Távora, mas mais por um desequilíbrio emocional provocado por alguém que não deveria ter sido interveniente direto no resultado, mas considero que infelizmente terá tido alguma influência, sem querer, mas terá tido alguma influência. Guilherme, agora terminou a primeira volta, há o período de paragem, como é que vai ser então estes 15 dias? Sim, era importante para nós. Eu tinha dito aos nossos jogadores que este período de paragem que era importante também para nós. Eu não posso queixar porque o Bertianos é a equipa que não paga, quer dizer, não dá apoio, não dá subsídio nenhum, nem um prémio de jogo, nem subsídio de gasóleo para as deslocações aos treinos, dá uns jantares, desde o início da época tivemos 3 ou 4 jantares, por carolice, naturalmente, por parte dos diretores que tudo fazem para melhorar as nossas condições. Em termos de trabalho, em termos de qualidade de treino, sei que eles esforçam-se no sentido e deram-nos tudo aquilo que nós pedimos, desde bolas com qualidade. O Bertianos, neste momento, a nível do Conselho de Ponta Lima, não partilha as condições que terá, por exemplo, o Limianos ou o Correlhá, mas considero que terá as condições para ser o terceiro, se calhar em equilíbrio com o Vitorino de Piães, o clube com melhores condições para a prática de futebol. De facto, nós conseguimos arranjar jogadores com boas qualidades humanas, porque jogar de graça não é fácil. Consegui arranjar um grupo de 24 atletas e neste momento, eu nunca me desculpei por isso, neste momento tenho 14, ou seja, devido a castigos e lesões e motivos profissionais, porque alguns jogadores são profissionais na função pública, na área do que diz respeito são guardas republicanos ou polícia de segurança pública e trabalham fora do concelho ou do distrito até e não podem estar presentes. Sabia que tinha essas limitações, agora era muito difícil avaliar que chegava a esta fase da época e tinha 14 jogadores disponíveis. E isso limitou-nos e tem-nos limitado há 3 ou 4 semanas para cá. Nunca falei disto porque nós não vivemos com desculpas, vivemos com trabalho e sempre trabalhamos com os jogadores que eu tinha à disposição e que foram crescendo e foram ajudando e foram lutando, foram fazendo aquilo que era possível, sempre com várias adaptações a lugares que lhes eram completamente estranhos. Portanto, vivemos uma situação anómala, acabámos a primeira volta, foi o que eu lhes disse, vamos ter uma paragem, vamos recuperar muita gente e eu creio que na segunda volta tudo é possível, quer dizer, não há uma distância pontual muito elevada que não nos permita recuperar. E eu sei que os jogadores têm qualidade, sei que têm a ambição de ficar na divisão de honra e sei que tudo vão fazer para inverter o sentido das coisas. E é isso que eu espero que na próxima jornada ou no início da segunda volta que vamos a Vila Franca, que consigamos ter já um desempenho que nos possibilite um salto em termos classificativos. Próxima jornada, 15ª, com os jogos Castelense, Neves, Correlhã, Lanhese, Corense, Cerveira, Moreira de Lima, Valenciano, Vila Fria, Vitorino de Piães, Campos, Passou e Vila Franca, Távora. Lidera o Valenciano 31 pontos, segundo Corense 31,
terceiro é o Cerveira com 28, quarto é o Neves também com 28 e quinto é o Vitorino Piens com 20 pontos. Na primeira divisão desta Associação de Futebol Viana do Castelo disputou-se a 14ª jornada com os seguintes fechos: Faxense 2, Atlético dos Arcos 2, Reianos 3, Gargodega 0, Moreira 4, Chafé 1, Ancorense 2, Atlético Caminha 2, Darquense 2, Lenhelas 0, Castanheira 0, PR 0, Vitorino das Donas 4, Arcozelo 0. Na próxima jornada, 15ª domingo, joga-se Águias de Souto Faxense, Atlético dos Arcos Raiano, Greco-Dega Moreira, Chafé Ancorense, Caminha, Darquense, Lenhelas, Castanheira e PR Vitorino das Donas. Lidera o Darquense, 33 pontos, segundo é o Lenhelas com 29, terceiro é o PR com 27 pontos, quarto é o Arcozelo com 22 pontos. Não perca! Em direto aqui na Rádio Ondas de Lima, amanhã às 21 horas, o tradicional Cantar de Reis. Neste caso concreto, teremos a presença em estúdio do Grupo de Música Popular da Feitosa, que vem cantar os Reis à Rádio Ondas de Lima. Também no que concerne ao Museu dos Terceiros e a Torre da Cadeia Velha, expõem até 31 de janeiro o Natal e as escolas. Trata-se de uma exposição de trabalhos confeccionados pelas escolas do Conselho sobre a quadra natalícia. No total são 44 trabalhos que exibem presépios, telas pintadas e colagens com recurso a variados materiais e técnicas, onde os alunos procuraram criar as suas memórias associadas ao Natal. Quanto ao tempo, os técnicos da meteorologia apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na região norte e interior centro até ao final da manhã. Vento fraco tornando-se moderado quadrante sul no litoral a norte do Cabo Carveiro e nas terras altas a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal nos vales e terras baixas, formação de geada nas regiões do interior, pequena descida, temperatura máxima nas regiões do interior, norte e centro. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à antena mais logo às 19 horas no Mosaico Informação. Até lá, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira. Notícias. Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo.